é um contraste completamente diferente, por exemplo, com o tempo dos filósofos gregos, como Platão, Aristóteles. Imagina se Platão tivesse nascido no século XXI, talvez ele não teria feito obras tão importantes para a humanidade, talvez ele estaria dançando no TikTok, vai saber. Mas Platão e Aristóteles foram fundamentais, até mesmo para a fé cristã ser difundida posteriormente. Porque apenas pensando, apenas usando a razão, eles trouxeram conceitos muito importantes para a fé cristã. No tempo deles, de Platão e de Aristóteles, o que reinava era o fideísmo. Porque na Grécia, em Roma, eles criam em vários deuses distintos. Acreditavam em vários deuses. Só que eles não tinham nenhuma ideia sobre uma ideia definida e clara sobre quem eram esses deuses. Uma autora falando sobre a Roma antiga, ela vai dizer que os romanos, por exemplo, eles apenas criam nos deuses. Se você perguntasse como é que eles são, quais são os atributos dos seus deuses, né? Como é que é, eles não vão saber falar, porque eles não têm nenhuma razão acerca dos deuses, eles apenas creem que eles existem. Então, lá no contexto antigo, o que reinava era o politeísmo, acreditavam em vários deuses. Mas não se tinha uma teologia sistematizada sobre quem eram os deuses. Apenas quem tinha uma ideia mais sistematizada sobre o seu Deus eram os judeus, que criam, não em vários deuses, mas acreditavam em um único Deus, que é o monoteísmo. Monoteísmo é acreditar em apenas um Deus. Politeísmo, vários deuses. E aí que é interessante, porque Platão e Aristóteles, usando a razão, não foi usando a fé. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a negar as divindades que existiam, porque a ideia muito superficial que eles tinham sobre os deuses era muito baixa, era muito vulgar, era muito mesquinha. E aí, usando a razão, Platão e Aristóteles foram se aproximando da verdade, ao ponto de alguns cristãos posteriormente dizerem que Platão se salvou, se converteu, se salvou apenas pela razão, porque ele foi chegando a verdades muito próximas que foram reveladas para nós na palavra. Ele não chegou à verdade através da razão, mas ele se aproximou muito, porque ele começou a apontar para o monoteísmo, apenas usando a razão, ok? Então, é interessante a gente falar sobre isso, porque historiadores, né? Historiadores não, na verdade, teólogos e filósofos da história da igreja se ampararam muito em Platão e Aristóteles, que usaram apenas a razão. E isso mostra que na história da igreja, beleza? Na história da igreja, teólogos nunca viram fé e razão como coisas distintas. Tanto é que eles usavam muito das obras de Platão, que usou apenas a razão. Então, Agostinho era um desses homens que tinha inspirações também em Platão, porque ele entendia que a razão era importante para a gente poder ter fé nas coisas de Deus. Não é fideísmo, é fé racional. Então, a gente vê que a filosofia medieval, vou pegar meu apagador aqui, a filosofia medieval ela é dividida entre patrística e escolástica. Grande representante da patrística, isso aqui é de tempo histórico, tá? Aqui, se eu não me engano, por volta do século V, isso aqui bem depois. O grande representante da patrística é Santo Agostinho, que escreveu uma obra muito conhecida chamada As Confissões. E Santo Agostinho
nunca viu essa diferença entre fé e razão. Beleza? Outro representante da escolástica, Tomás de Aquino. Que escreveu, por exemplo, a Suma Teológica. E a gente vê como que é incoerente um cristão hoje falar que a gente não deve estudar, que a gente não deve se aprofundar, falar que a letra mata. A pessoa que fala que a letra mata, ela está primeiramente comprovando que ela não sabe nada de Bíblia, de estudo, e que ela realmente tem que estudar. Quando ela fala letra mata, realmente está matando a sua interpretação bíblica, porque quando está escrito na palavra ali que a letra mata, não está falando da letra de estudar mata. Não, não. A Bíblia não incentiva o anti-intelectualismo. Em nenhum momento. Quando a palavra de Deus diz que a letra mata, o que o apóstolo Paulo se referia quando ele falou isso? Ele está falando da letra, da lei de Moisés. A lei de Moisés mata. Tá? A lei de Moisés. Porque ninguém poderia se salvar através da lei. Porque ninguém conseguia cumprir a lei. Mas aí ele fala depois, mas o Espírito vivifica. Né? Porque agora a gente não vive mais debaixo da lei. Então, é outro contexto. Isso aí é uma aula de hermenêutica que a pessoa precisa fazer. Então, a Bíblia, o cristianismo não incentiva o anti-intelectualismo. A gente vê que isso é algo mais recente. A gente vai ver por quê. Mas se você pegar, por exemplo, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, que acreditava que fé e razão andavam lado a lado, a gente vê que essa obra é dessa grossura, que é uma obra grande, que o cara teve que usar muito crânio, muito raciocínio para poder escrever. Então, quem disse que fé e razão não andam juntas? Em algum momento se chegou a essa conclusão. Para nós pensarmos isso hoje, em algum momento se chegou a essa conclusão. Mas a gente vê na Bíblia, a gente vê na história que não, fé e razão não são distintas. Então, onde foi que isso começou? E aí a gente agora entra no iluminismo e no racionalismo. No século XVII vai nascendo o racionalismo, o iluminismo. Até aqui, tudo bem? Dúvidas? Se tiver dúvidas, vocês podem usar aí os meios disponíveis para vocês tirarem suas dúvidas. Vou deixar um formulário, tá, do Google para vocês disponível, para vocês anotarem qualquer dúvida e chegar diretamente para mim, para o Thiago, para a gente poder responder vocês. Ok? Minha preocupação aqui é se está sendo muito acadêmico ou não. Quero deixar aqui o mais simples para vocês poderem entender. Mas a gente vê aí no nosso material que o racionalismo nasceu com René Descartes e aqui começou-se a colocar a razão num patamar mais elevado do que a fé. Ok? A razão, ela começou a ser mais exaltada. E a gente pode ver que isso se deve um pouco ao fato de que a Igreja Católica Romana, teve muita participação nisso, negativo no caso, porque a Igreja Católica, em primeiro lugar, não deixava as pessoas lerem a Bíblia, né? A Bíblia não era traduzida e o povo não podia ler, e a Igreja Católica abusava muito. Você vai lembrar das suas aulas de história do ensino médio, né? Poxa, tiveram ali venda de indulgências, guerras religiosas, derramamento de sangue, teve as cruzadas. Então, tinha um ditado antigamente que falava que assim que uma moeda bate no fundo do gasofilácio, uma alma é liberta do purgatório. Ou seja, eles usavam muito essa questão do dinheiro para querer se enriquecer e tudo mais, enganar o povo. Tinha muito isso. Por isso que, tempos depois, que veio a Reforma Protestante, que Lutero rompeu com a Igreja Católica e tudo mais, que deu um pouco de liberdade para as pessoas pensar, esses filósofos olharam para trás e falaram o seguinte: olha, isso aí era o tempo de trevas, por isso que a gente chama de Idade das Trevas. A Idade das Trevas, entendeu?
a gente não tinha, o povo não tinha liberdade, de fato o povo, a maioria analfabeto, né, tudo mais, não conhecia a Bíblia. Foi a Reforma Protestante que trouxe essa possibilidade, tradução da palavra para outros idiomas, começando com Lutero traduzindo para o alemão. Mas aí a gente vê que era um período de trevas, então. Era um período de trevas. E aí os filósofos vão, claro, dizer se aquilo ali era o período de trevas, então aqui agora é o período de luz. Somos os iluministas. Beleza? Então, nasce o iluminismo botando a razão acima da fé. Dizendo que todas as verdades elas podem ser alcançadas usando tão somente da razão. E aí, se a gente viu que o fideísmo é o abandono da razão, o racionalismo, por outro lado, é total abandono da fé. É o abandono da fé ou de qualquer coisa que não pode ser comprovada por métodos científicos. E isso que é interessante. Se nenhum dos dois está certo, se fideísmo não está certo, racionalismo não está certo, porque se você for acreditar somente naquilo que você pode ver, tocar ou de certa forma ser racional, você vai estar jogando de lado, dizendo que tudo que não existe sobrenatural, né? O sobrenatural não existe. Sobrenatural não existe. E é interessante que eu me lembrei aqui de um momento do debate do William Lane Craig com um ateu chamado Atkins, onde Atkins fala o seguinte: tudo pode ser comprovado pela ciência. Hoje tudo pode ser comprovado pela ciência. Me diga, o que não pode ser comprovado pela ciência? E aí William Craig tira da cartola 5 coisas que não podem ser comprovadas pela ciência. Dentre elas, ele falou de verdades lógicas. Verdades lógicas. Por exemplo, 2 mais 2 é 4. Isso não pode ser comprovado cientificamente. É uma verdade lógica. Está no campo das ideias. Não está no campo da materialidade. Ele fala também, por exemplo, do passado. Como que a ciência prova que os 5 minutos anteriores que você viveu foram uma verdade, um fato, e não um produto da tua imaginação. Então, o racionalismo ele vai para essa linha de tudo que tem que ser comprovado cientificamente. Tem também um negocinho chamado evidência de Clifford, que diz que está errado em todo e em qualquer lugar alguém que acredita em alguma coisa que não pode ser comprovado cientificamente. Então é para esse lado que o racionalismo vai se enviesar, beleza? Então tudo bem, racionalismo é o abandono da fé, é colocar a razão acima de tudo, mas de uma certa forma, quando você abandona a fé e se apega tão somente à razão, você acaba traindo a sua racionalidade. Quando você se abandona tão somente à fé e abandona a razão, você acaba traindo também a fé. Tem que se andar lado a lado. Quando você tira um, você vai ficar capenga. Se você tirar uma perna sua, você vai ficar capenga. É mais ou menos isso, são dois extremos. A fé cristã não nos convida ao fideísmo nem ao racionalismo, mas a um equilíbrio, a uma fé racional. Então, continuando, é nesse contexto que nasce o ateísmo. O ateísmo, de uma forma mais sistematizada, nasce aqui. Isso que é interessante.
Nós seríamos levianos se nós falarmos que nunca houve ateísmo. Pode ser que existiu pessoas ateus aí há muito tempo atrás. Só que o ateísmo mesmo, ele nasce nesse contexto. Ó, o Rodrigo Silva, arqueólogo, ele vai dizer que um século depois do surgimento do iluminismo e do racionalismo, ou seja, no século XVIII, é que surge o ateísmo de modo sistematizado. Então, o ateísmo ele vai surgir logo depois. Então, a gente vê que, comparado a um tempo histórico, em tempo histórico, você vai ver século I, II, III, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí é só no século XVIII que vai começar a surgir o ateísmo como algo mais elaborado, algo mais pensado, digamos assim. Porque, cara, se você for olhar na história da humanidade, você não vai encontrar tribos que eram ateístas. Todas as tribos espalhadas ao redor do mundo acreditavam em algum tipo de divindade. E nós vamos usar esse argumento também, que se chama sensus divinitatis. Deus colocou a digital dentro do homem. Ele tem um senso pelo divino. Ele tem um desejo pela eternidade, como diz Eclesiastes. Salomão lá em Eclesiastes ele fala isso. Então, veja só como que isso é doido. O ateísmo é algo recente na história da humanidade. É algo recente na história da humanidade. Nunca se teve tantos ateus na história da humanidade como temos agora. Isso é um fenômeno estranho e recente na história. E nós temos que entender isso. Porque nós viemos ao mundo já... Você não nasceu no século XVIII, né? Suponho. Então você já veio ao mundo onde isso já é uma normalidade. Existem ateus, mas na história da humanidade isso não é normal. Isso não é normal. Se eu não me engano, foi Charles Spurgeon que disse: eu acho o ateísmo algo muito estranho. Nem os demônios chegaram a esse ponto, né, de acreditar que Deus não existe. Mas a gente vê que o ateísmo ele tem avançado e eu, essa semana, cheguei até a derramar uma lágrima quando eu vi uma estatística que dizia que na Suécia temos 85% da população que é declarada ateu, que não acredita em Deus. Na Dinamarca a gente tem 80% da população. E o que tem acontecido, né? Hoje em dia, a gente tem visto, para além disso tudo, né? A gente tem visto o surgimento do que o autor Scott chama de novo ateísmo. Esse autor aqui que eu falei com vocês, ó. Ele chama de novo ateísmo. E esse novo ateísmo é representado por aqueles que se chamam de quatro cavaleiros do ateísmo. Dawkins, Richard Dawkins, Peter Atkins, Christopher Hitchens, que todos esses três aqui debateram com o Craig, tá? E tem mais um também que eu não mencionei aqui na apostila. Mas o Christopher, ele tem um livro, por exemplo, que diz Deus não é grande. E o Richard Dawkins tem um livro que diz Deus um delírio. Qual é a diferença desse novo ateísmo para o ateísmo, digamos, lá do século XVIII, XIX? A diferença é que os ateus do passado diziam o seguinte: Deus não existe ou não podemos provar a existência de Deus. Mas o que os ateus de hoje fazem é atacar a fé cristã. O Richard Dawkins, por exemplo, diz o seguinte: quem não acredita na evolução é louco, é doido, é imbecil.
ou maléfico, mas eu prefiro descartar essa opção. Ele fala isso. Ou seja, é uma agressividade muito grande contra a pessoa que acredita em Deus. Só que a gente, nessa unidade, vai ver como que o Richard Dawkins é ele que é o louco, é ele que é o doido, porque ele acredita em teorias completamente absurdas, completamente irracionais e onde ele usa a fé. Ele fala que não usa a fé, mas ele usa a fé. E a gente vai provar isso hoje, ou na próxima aula, né? Porque eu acho que eu já passei aí do horário, me empolguei. Mas a última coisa que eu tenho para falar para vocês é que nesse contexto também que nasce o liberalismo teológico. Não esse aqui, tá? O anterior, lá no século XVIII, né, que eu estava falando. Que no caso, século XVIII, mais de 1701 a 1800. Século XVIII e século XIX, no caso, né, que surge mais o liberalismo teológico, que aí no caso vai de 1801 a 1900. Liberalismo teológico. O liberalismo teológico foram os cristãos que não souberam equilibrar fé e razão. Foram as pessoas que nesse ambiente de racionalismo, eles... Ficou horrível aqui nesse racionalismo aqui. Nesse ambiente de racionalismo, eles começaram a colocar a razão acima da fé. E aí eles começaram a abandonar tudo que na palavra de Deus se referia a um artigo de fé. Ah, aqui está escrito que Jesus multiplicou os pães. Não, não é verdade não. Não é verdade, porque isso aí é um mito. Só um mito. A gente tem que se apegar só àquilo que é racional. Então, deixa isso aí quieto. Deixa isso aí quieto. Tira isso aí de lado. Ah, mas a Bíblia é inspirada... Não, a Bíblia não é inspirada por Deus, não. A Bíblia não é nem palavra de Deus. A Bíblia se torna a palavra de Deus, ou ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus, não, tá bom? Então, eles começam aí o liberalismo teológico. E foi o liberalismo teológico que abriu as portas também para que o ateísmo avançasse dentro das igrejas. E hoje em dia, lá na Europa, existem igrejas sendo fechadas por bares, para abrir bares e mesquitas no lugar das igrejas. Então, liberalismo teológico, algo satânico, que começou dentro de ambientes de teologia acadêmica e começou a se espalhar como um câncer. E quando se foi ver, muitos desses teólogos liberais já perderam sua fé. Perderam sua fé por quê? Porque se enviesaram para o racionalismo, abandonaram a fé, ficaram apenas com a razão. Então, a gente vê que a palavra nos convida a termos uma fé racional. E nós caímos no erro quando não fazemos assim. Então, essa introdução foi para mostrar para vocês que fé cristã é fé racional. E na nossa próxima aula, nós vamos começar a mostrar de fato que a nossa fé é racional. Porque nós vamos entrar dentro, ali, vamos entrar de fato nos argumentos. E vamos começar pelo argumento cosmológico, mostrando que de fato Deus é, não é que ele existe, ele é, porque o mundo teve um início, o universo teve um princípio. E esse é o ponto de partida para nós argumentarmos a respeito da existência de Deus. Então, eu vejo você na nossa próxima aula. Valeu, fui!